Natan, e por falar em sonhos, eu que acompanho muito a tua trajetória, eu sei que tu teve um sonho especial, que até hoje tu lembra dele, Sim. que é relacionado a uma dor. Queria que tu compartilhasse isso pra gente, por favor. Pois é, isso aí, cara, é algo que eu realmente, como a figura que apareceu no meu sonho disse, né? Tal como ela disse, eu jamais vou esquecer disso, né? Porque naquela época, por sinal, eu morava no Conjunto Maquari. Isso, eu também morei lá há vários anos. E aí eu tava numa situação, inclusive foi antes do apelido Natan, né? Eu tava numa situação bem ruim financeiramente. Eu tinha saído de casa e não tinha onde morar, e aí fui acolhido por um casal de amigos, né? Passei esse tempo morando no Maguari. E aí começou a aparecer uma dor na minha região abdominal aqui, que ela só foi aumentando cada vez mais. E no Maguari tinha um posto médico lá. Sim, fui muito lá, peguei Pois muita é. fila. E eu comecei a me tratar lá. E lá tinha uma médica muito simpática, por sinal. E ela, no começo, foi testando, passando um remédio aqui, um remédio ali. Ela esgotou as possibilidades de exame do posto, tudo que tinha lá para fazer de exame ela fez. Só que ela não conseguia descobrir a causa dessa dor, que só fazia crescer. Cheguei num ponto que eu pisar no chão doía. E era do lado direito, esquerdo? Era no meu lado direito. Uhum. Né? Daí começou a refletir. Essa dor começou a se refletir. Irradiar, né? A irradiar, né? E aí, cara, ficou a beber água doía. Às vezes, beber água doía. Eu fiquei mal. Tu tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Eu tinha 18 para 19. Eu não lembro a minha idade exata. Só se eu voltar assim, mais tranquilo. Por aí. Mas eu já era bem novo, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei com ela, né? Ela me passou uma medicação lá pela última vez. Aí não deu certo. Ela disse: olha, o que podia fazer por aqui eu fiz. Então eu vou te encaminhar lá para Presidente Vargas. Ela me encaminhou para um urologista. Né? E aí naquela época era acho que era INAMPS o nome, sei lá. Não era só INSS, não. INPS? INPS. Lembro. E aí eu era ali na Presidente Vargas, num prédio que existe até hoje, porém não sei se funciona ainda esse órgão lá, um prédio antigo. E aí, olha, ela me encaminhou, eu fui lá numa outra área do posto, marcaram a consulta para dali há cerca de 30 dias, mais ou menos. Eu fui para casa, com as medicações que ela já tinha passado e tal. Só que eu não aguentei, cara. Poucos dias depois eu voltei lá e disse: doutora, tá doendo muito, eu não tô mais nem conseguindo beber água. E aí ela pegou e disse: olha, o que eu posso fazer para ti, eu vou fazer aqui uma cartinha pro colega. Aí ela pegou o papel de receita dela e escreveu mais ou menos assim: esse paciente, ela descreveu um pouco o meu caso, né, e que ela tinha tentado algumas coisas e estava pedindo para ele fazer a gentileza de me atender, mesmo sabendo que não era o dia da minha consulta. Foi mais ou menos isso que ela escreveu, trocando em miúdas. E aí ela disse: olha, amanhã ele atende. Tu vai lá, espera todo mundo ser atendido. Quando o último paciente sair do consultório dele, tu entras, entrega essa carta para ele e vamos esperar que ele te atenda, né? E assim eu fiz. Cheguei lá cedo, tinha bastante gente para ser atendida. Acho que já eram, sei lá, 13 e pouco, talvez próximo de 14 horas, quando ele encerrou o último paciente. E aí eu entrei na sala dele, assim como ela me orientou. Ele ainda estava sentado, eu já ia levantar, né? Aí, boa tarde, doutor, e tal. Queria que o senhor lesse isso aqui. E aí ele leu. E assim que ele leu, ele meio que me olhou meio que indignado, falou assim: não, cara, essa médica não tem autoridade para adiantar uma consulta assim. Eu não posso te atender. Mas, doutor, ela não está adiantando, ela está lhe pedindo e tal. Eu disse: não, isso aqui eu lembro de uma frase que ele soltou, né? Ele falou assim para mim: eu sinto muito, meu amigo, isso aqui é o sistema. Ele levantou e foi embora lá pro posto de enfermagem, de recepção, que ficava logo lá na entrada, né? E eu já estava cansado daquilo, sabe? Já estava tempão, né? Com dor para cá, dor para lá, várias idas e vindas no posto, remédio, exame, eu já estava de saco. Né? Eu peguei indignado lá, falei algumas coisas lá, peguei os exames, tudo que eu tinha levado, uma juntada de exame, eu revoltado, rasguei tudo e joguei fora e fui embora, andando ali pela Presidente Vargas. Isso era na época da fichinha que a gente usava Vale Transporte, com aquela fichinha de plástico, né?
com um furinho assim. E aí eu lembro que eu andei ali pela Praça da República, e naquela época tinha um homem, um senhor magro, que ele ficava sentado no banco da praça e ele escrevia frases onde ele fazia previsão de políticos, de famosos, no papelão mesmo. E aí ele lia a mão, fazia astrologia lá Era e tal. um místico que ficava na praça. Um místico, tipo, ali que morava ali e tal. Era o senhor é um errante ali na vida. Eu não sei bem, até hoje eu não sei o que aconteceu com esse homem. Eu sei que eu sempre vi ele ali, inclusive aos domingos. E aí ele me viu passar e meu amigo me chamou, né? Se você me der, me lembro quanto ele pediu, eu leio a tua mão. Eu já com dor, aborrecido, meu amigo, eu não tenho dinheiro, eu não tinha mesmo, eu tô aqui só com 4 vale transporte que os meus amigos tinham me dado pra vir, né? Aí ele, então faz o seguinte, me dá dois vales que eu leio a tua mão. Aí eu, pra me livrar dele, eu, toma. Cara, a única coisa que ele acertou no que ele disse pra mim, ele olhou pra minha mão e falou assim, tu tá com uma dor nessa região aqui muito grande, cuidado, cara, tu pode morrer. Ele falou pra mim. Aí ele encerrou e foi-me embora, né? E aí eu disse assim, nessa hora eu disse pra Deus, meu Deus, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque eu não vou mais ir médico, eu falei. Eu não vou mais ir médico, eu não vou mais ir médico. Eu fiquei muito revoltado, eu fiquei com aquela atitude do médico e com a dor que eu tava sentindo, né? E aí, cara, nessa semana, eu tive um sonho, né? Nesse sonho eu tava num caminho, eu tava andando num caminho assim, tipo, era como se fosse no meio de uma mata, era mato de um lado, mato de um outro, um caminho. E aí eu ia do lado de 2 pessoas, uma moça e um rapaz. Nós 3 estávamos de branco. E curiosamente nós 3 estávamos com uma espingarda na mão, que eu no sonho estava preocupado que aparecesse alguma coisa. Então eu sempre falava, levanta a espingarda, não deixa ela abaixada. E algo lá no sonho fazia a espingarda baixar, como se tivesse um ímã puxando. Era o tempo inteiro eu falando para eles levantarem a arma e eles baixavam e eu também meio que forçado. Até que nós chegamos num lugar que não era mais a mata, parecia uma praça, porque era um lugar assim aberto e não tinha monumento nem nada, mas tinha aqueles quadradões assim, sabe, meio dourados. E do nosso lado direito uma parede inclinada que sugeria ser uma parede de uma pirâmide, mas eu não vi a pirâmide, eu vi aquela parede inclinada. E começaram a aparecer uns tigres coloridos. Eu lembro de aparecer um vermelho assim, cor de urucum. E aí foram aparecendo esses tigres. Aí eu no sonho eu falava, olha, levanta a espingarda, levanta, eles podem nos atacar. E aí os 2 não falavam nada, tentavam levantar a arma, baixava, até que apareceu um tigre branco. Esse tigre ficou bem na nossa frente e ficou claro que ele tinha visto a gente. E aí ele veio caminhando devagar, um bichão enorme. E aí, quando ele ficou bem perto, apareceu no lugar da cabeça do tigre a cabeça de um velho. Inclusive, cabelo bem penteado, uma barba feita e um olhar severo. E aí ele olhou pra gente assim com um olhar de repreensão, né? E aí ele falou assim, o que vocês querem aqui? Ele falou. Como se tivéssemos ensaiado, nós respondemos ao mesmo tempo. Nós viemos buscar a sabedoria. Nessa hora, apareceu do nada, se materializou do lado dele um tigre dourado, com a cabeça de um homem novo, lembrava a cabeça de um faraó. E aí esse tigre dourado com a cabeça de homem olhou para o tigre branco e falou, deixa eles. E esse tigre branco sumiu. E esse tigre dourado falou assim, parabéns por vocês terem chegado até aqui. Agora recebam algo que vocês nunca mais vão esquecer para o resto da vida de vocês. E aí quando ele falou isso, apareceu uma bola dourada na cabeça dele, assim, acima da cabeça dele. A bola recuou e veio para cima da gente. E quando ela veio para cima da gente, houve uma explosão. Eu acordei nessa hora, para onde eu olhava tinha umas coisas douradas, assim, como se fosse, sei lá, umas brilho, umas purpurina dourada, assim, né? Onde eu olhava tinha aquele brilho ali. Eu me tremia todo. Eu peguei uma agenda que eu tinha do lado e a caneta comecei a anotar, né? Sonho para não esquecer. E aí eu vi aquele negócio dourado. No outro dia eu já tava bem melhor, cara. Foi cessando aquela... E foi na mesma semana eu fiquei bom daquele problema. Eu não sei se hoje, né, quase, sei lá, 35 anos mais ou menos, sei lá, depois, eu posso ter essa dor de novo. Mas de lá pra cá,
Ela nunca mais apareceu. E é claro que eu atribuía a esse sonho, essa cura, porque realmente era um mal ali que tava me deixando louco, cara. Era uma dor que tava me deixando doido. Então foi um sonho. Eu costumo dizer que eu fui curado por um sonho, né? Isso. Agora, não sei exatamente o que foi aquilo. Por que apareceu aquele ser ali sugerindo coisa do Egito e tal. Eu sei Caramba. Sabe sobre sonhos, Nathan? A gente vai falar depois sobre casas mal assombradas. Eu também morei em uma, vou compartilhar contigo um pouco. E nessa casa eu também tinha um sonho recorrente. Tinha uma grande janela e eu sempre sonhava com... A visão era essa. Eu sonhava com um grupo de pessoas, como se fosse uma roda de carimbó, todos de branco, tocando tambor e os instrumentos, banjo, tudo. E eles sempre começavam pequenos e vinham ampliando até ficarem do tamanho da janela. E esse sonho eu sempre tinha. Não sei o que significava, mas ele era recorrente. Então, de repente, era para eu me tornar um carimbó, um cara do carimbó, um dançarino, um dançarino do carimbó, um penduca.